A gente começa, inclusive, a edição falando sobre etanol, porque a mudança da mistura obrigatória do etanol anidro na gasolina, que vai ser de 30% para 32%, deve ser aprovada pelo Conselho Nacional de Política Energética em uma reunião marcada para amanhã. A gente vai conversar agora com Maurício Muruci, analista da empresa Safras e Mercado, que vai nos falar sobre o impacto dessa decisão no mercado de biocombustíveis, mas principalmente de açúcar e etanol. Boa tarde, Maurício. Bem-vindo novamente conosco. Conta para nós qual que é esse impacto de cara e quando que a mistura deve entrar em vigor. Olá, boa tarde, Isadora. Boa tarde, espectadores aí da CNN. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, o impacto da elevação da mistura de 2 pontos percentuais, segundo a nossa visão aqui da Safras e Mercado, deverá gerar um aumento direto na demanda de 1,49 bilhão de litros no acumulado em 12 meses. Por mês, geralmente, usualmente, a elevação da demanda de anidro oscila ao redor de 45 a 50 milhões de litros por mês, tá? E o impacto direto é na elevação do próprio preço do etanol anidro, que vai ter uma demanda adicional, e também indiretamente nos preços do etanol hidratado, que é aquele etanol que nós colocamos diretamente na bomba, porque uma parcela maior da cana vai ser destinada para a produção do etanol anidro e com isso vai reduzir a oferta para o etanol hidratado. Além disso, reduzindo a oferta para o hidratado, também reduz a oferta para o açúcar, o que tende a elevar os preços do açúcar aí nos principais mercados internacionais de referência, incluindo aqui no Brasil, né? E a expectativa da Safras e Mercado, que a partir do anúncio feito pela aprovação do CNPE, agora no dia 24 de junho, amanhã, né? O governo geralmente determina um prazo de 2 a 3 meses. O usual é 3 meses, para com que as usinas do centro-sul do Brasil elas se preparem nas suas programações de elevação de produção de etanol anidro para atender essa demanda adicional do biocombustível. Bom, a gente está falando de um aumento de 2 pontos percentuais na mistura. O que a gente vai ter isso de impacto para o consumidor e também para a reorganização de toda a indústria, a cadeia agrícola? O discurso do governo, tá, é que essa elevação da mistura de anidro à gasolina tende a reduzir o preço da gasolina, tá? Essa é a argumentação oficial do governo. Porém, nós aqui da Safras e Mercado, nós não vemos isso como uma possibilidade, como uma correlação tão direta de forças assim, porque os postos tendem a manter estáveis os preços da gasolina, ainda que tenha uma mistura maior de anidro à gasolina, né? E outro ponto interessante a ser observado é o seguinte: quando a gente aumenta a mistura do anidro à gasolina, nós aumentamos a demanda por anidro. E aumentando a demanda por anidro, a tendência é que os preços do mesmo também sejam elevados. Então, a gasolina, em tese, ela poderia subir por conta do preço maior de um ingrediente na sua composição, que é o etanol anidro, né? Embora tenha uma composição, uma quantidade menor de gasolina ali na sua fabricação. Mas aí a gente está falando então de uma subida do preço do açúcar e do etanol, é isso? Exatamente, do etanol hidratado e também do próprio anidro, que vai ter uma demanda direta, um aumento direto na sua demanda, né? E do hidratado, que é o que a gente coloca no posto, no carro diretamente, pela redução da oferta do mesmo e pelo aumento na demanda do anidro. Lembrando, né? Quanto maior a mistura, maior a necessidade de anidro e maior a demanda, maior os preços do mesmo e acaba levando as usinas a reduzir a produção de anidro, quer dizer, reduzir a produção, aumentar a produção de hidratado para atender essa demanda adicional ainda. E quando a gente fala então da produção para atender tudo isso, né? A produção do etanol, ela virá das usinas de cana ou das biorefinarias de etanol de milho, que tem se tornado uma tendência fortalecida no Brasil? De ambos os lados. Mas as usinas do etanol de milho têm uma capacidade maior de oferta, porque elas têm uma capacidade maior de produção, né? Ainda mais as plantas novas que estão em instalação. E várias plantas aí estão com autorizações já firmadas para entrar em operação em 26, 27 e 28. Então, é claro que a capacidade maior de atendimento dessa oferta adicional vem da cana. Um problema é que as usinas de cana, elas também já estão firmadas na produção de etanol hidratado e na produção de açúcar. Então, elas têm uma margem de manobra um pouco maior. Já as usinas de milho, não. Elas têm uma margem de manobra entre o hidratado e o anidro mais flexível, digamos assim, o que pode fazer com que elas direcionem uma parcela maior para a produção do anidro, né, com a demanda elevada do mesmo.
Maurício, nesse nosso papo aqui, a gente tem tempo para mais uma pergunta. Queria saber se os produtores de cana vão ser gradativamente ou aceleradamente mais beneficiados com esse aumento. Eu diria que aceleradamente, porque tem uma capacidade de oferta muito grande de etanol no país, tá? E na verdade, assim, né, Isadora, as usinas, elas já vêm se preparando para essa elevação da mistura desde o ano passado. Então, elas não estão sendo pegas de surpresa nesse sentido. Elas têm capacidade de atender a demanda, né? E uma capacidade maior de atender a demanda com preços mais altos, em termos de rentabilidade para elas, é o melhor dos cenários, né, Isadora? Maurício Murusci com a gente de novo, trazendo essas explicações detalhadas. Muito obrigada pela sua participação. E amanhã a gente fica de olho nessa reunião para ver o que sai daí de mais detalhes que você já antecipou para a gente. Uma boa tarde para você. Boa tarde, eu que agradeço o convite, um abraço e até a próxima. Até a próxima.